Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Jovem que tem doença rara é colocado em risco por conta dos bloqueios bolsonaristas. Você vai ver isso aqui no canal, vou falar sobre isso. Antes disso, quero agradecer a Deus porque muitos pastores, igrejas e fiéis estavam atribuindo a este presidente que aí se encontra, que é contra a vida, que defende a tortura, que defende atos antidemocráticos, inclusive essas mobilizações que estão acontecendo por parte de caminhoneiros. Não são todos os caminhoneiros que apoiam o Bolsonaro, são parte dos caminhoneiros que são extremistas, que seguem o seu líder. Então é bom deixar claro isso, que os caminhoneiros às vezes são forçados até, mas uma grande parte, a pararem, senão podem sofrer até violência. Então vamos falar sobre isso um pouco aqui também. E antes disso eu quero agradecer a Deus, porque eu sempre falei para as pessoas que eu tenho convívio que Ele não representa o nosso Deus, o Deus que eu creio, Jesus, que foi morto, torturado e foi levado a uma cruz, a sofrimento atroz, e que esse presidente defende a tortura e a ditadura. Então não são compatíveis as mensagens de Jesus e a mensagem desse senhor que aí se diz presidente. Então eu agradeço muito a Deus, que eu tive fé o tempo todo que esse homem não seria reeleito, e que eles, pastores e bolsonaristas, fiéis e igrejas bolsonaristas, usando o nome de Deus em vão para convencer os fiéis, dizendo que ele seria ungido ou coisas desse tipo, que depois de Jesus não há mais ninguém que represente a Deus, a mensagem do Evangelho, apenas Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gostaria de trazer aqui um louvor para a gente agradecer a Deus por essa vitória, por que esse presidente sair, para ficar bem claro que ele não representa, ele não é representante de Deus aqui na terra. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Não a homens ou a políticos. Glória a nosso Senhor Jesus. Esse louvor aí, eu quero dizer, eu não sou cantor. Estou louvando ao Senhor. Então não esperem muita coisa. Eu tenho falado aqui sobre isso, sobre os pastores, sobre os fiéis e igrejas bolsonaristas que estão esquecendo Jesus e adorando homens políticos. Então assistam aqui o vídeo no canal sobre isso. Tem um vídeo aqui recente. Antes de falar da notícia sobre a jovem que estava em risco, se inscreva no canal, compartilhe, para que mais pessoas vejam, tenham acesso ao canal aqui, que eu trago sempre notícias importantes. E falo da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, da dignidade humana e da conjuntura política. E faço com todo cuidado aqui os vídeos. Vamos à notícia. Esses bloqueios bolsonaristas estão impedindo que alimentos cheguem, que remédios, medicações. E tem uma jovem, eu vi uma notícia que me chamou a atenção sobre a jovem que tem a doença rara. Diário de São Paulo. Protestos de bolsonaristas impedem jovem de se tratar contra a doença grave. Fernanda Martinez sofre de síndrome de Ehlers-Danlos. Uma jovem de 24 anos enfrenta dificuldades para realizar um tratamento contra uma doença rara por conta dos bloqueios realizados por caminhoneiros e outros manifestantes contrários à derrota do presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições. Fernanda Martinez sofre de uma condição rara, a síndrome de Ehlers-Danlos. Para se manter viva, ela necessita de alimentação parenteral, que é administrada por via intravenosa. No entanto, a produtora de conteúdo para redes sociais não consegue chegar a Florianópolis, Santa Catarina, para efetuar o tratamento. Em entrevista à BBC Brasil, Fernanda contou que tumultos que colocam sua saúde em risco começaram logo na noite de domingo, dia 30, depois que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a vitória de Lula, do PT, na disputa pela presidência. Ela explicou também a gravidade da doença e como se manifesta. Aspas para ela. De modo geral, o quadro torna as articulações, pele, vasos sanguíneos e órgãos mais frágeis. Cada paciente é afetado de maneiras e intensidades diferentes. Diante da situação, Fernanda sofre por não saber quando poderá se alimentar e luta por sua sobrevivência. Fica o sentimento de angústia e impotência por depender de um serviço que pode ser facilmente prejudicado. Por não sabermos quando ou se chegará e por não conseguirmos fazer muita coisa em relação a isso. Espero que já tenha sido solucionado o problema da jovem, mas isso mostra como os bolsonaristas e como o Bolsonaro não defende a vida. Aqui é só um exemplo. Durante a pandemia, ele não comprou vacina. Ele poderia agora ter feito um discurso e pedido para as pessoas, para os manifestantes saírem, desbloquearem. Mas ele não fez. Ele não fez. Então, ele sabe que os bloqueios interferem a vida da sociedade. Para que isso sirva de lição, para que as pessoas reflitam que quando você faz um bloqueio, pessoas podem morrer, né? Pessoas podem morrer. Tem uma ambulância ali, uma pessoa que está indo para uma cirurgia, uma pessoa que tem N situações que podem ocorrer. Então, essa coisa de bloqueio realmente acertou o Tribunal Superior Eleitoral, que mandou desbloquear, sopesou o direito de manifestação com o direito à vida das pessoas que estão ali e acertadamente mandou a Polícia Rodoviária Federal desbloquear. E a demora nesse desbloqueio, porque a Polícia Federal Rodoviária, parte dela, aí sim, grande parte dela está aliada a Bolsonaro, visivelmente. Fizeram um bloqueio na data das eleições, bloqueios no Brasil todo, e principalmente naqueles estados que o presidente Lula tinha mais vantagem. E isso vai ser apurado e os responsáveis serão responsabilizados. Poderia sim ter interferido nos resultados das eleições. Então, aí precisou o ministro do TSE mandar a Polícia Rodoviária Federal fazer algo que é de competência dela, que não precisa de uma ordem de um juiz. Então, a coisa está muito séria. Vamos ter que arrumar a casa.
quando o Bolsonaro sair, e rever essas lideranças bolsonaristas que estão em cargos importantes. Precisamos rever isso aí, porque não é admissível que um órgão que é pago por nós, pelos contribuintes, faça uma coisa contra nós. Essa jovem poderia ter morrido por falta de alimentação, pode se agravar o quadro, e aí é um exemplo entre tantos outros que você pode encontrar aí no decorrer dessas paralisações antidemocráticas, que não são mobilizações, são atentados à democracia. O presidente Lula foi eleito de forma democrática nas urnas, auditáveis, seguras e livres e limpas. Então o presidente, quando ele ganhou em 2018, não houve contestação, ninguém ficou dizendo, todo mundo reconheceu a vitória dele. Então, que sirva de lição, que esse exemplo não fique só nesse exemplo, que nós precisamos imaginar que não é apenas essa jovem que está sendo afetada. Hospitais, eu soube que poderia faltar oxigênio hospitalar devido aos bloqueios, né? Aquele oxigênio que é usado em hospitais, oxigênio terapêutico. Não bastasse ter faltado oxigênio terapêutico na pandemia, que o presidente ignorou e mandou cloroquina, e só mandou oxigênio porque teve uma ordem judicial para que ele mandasse. E aí 51 pessoas morreram naquela ocasião. Eu falei aqui no canal, tem diversos vídeos falando sobre isso. Além disso, a atuação dele na pandemia, deixou de comprar vacina, desdenhando da gravidade do vírus, o vírus dizendo que era uma gripezinha, influenciando os apoiadores que acreditam em tudo que ele fala e contribuindo com a propagação da pandemia, em vez de contribuir com a contenção do vírus gravíssimo, que o vírus mata. O vírus não é um vírus que a pessoa apenas adoece, é um vírus que mata. Então isso tem que ficar bem claro, isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser falado e não deixar cair no esquecimento. A CPI da pandemia acusou o presidente Bolsonaro de 9 crimes, entre eles esse de propagação de vírus patogênicos durante a pandemia. Então ele tem muita coisa para responder e ainda no final, na derrota, ele está conturbando o processo eleitoral, como conturbou durante todo o seu mandato, acusando as urnas que ele mesmo foi eleito. É um paradoxo imenso. Então os países já reconheceram, muitos países já reconheceram a vitória do presidente Lula. Os observadores já identificaram que a Polícia Rodoviária Federal atuou de forma ilegal durante aqueles bloqueios que atrasou o processo eleitoral. Muitas pessoas podem ter desistido de ir votar, outras podem ter ficado com medo e não foram. Então, naquelas cidades que o presidente tem vantagem. Então, tinha vantagem no primeiro turno. Isso é gravíssimo, isso tem que ser apurado. E com relação a esses bloqueios, ainda há pouco vi que ainda tem muitos bloqueios. A Polícia Rodoviária Federal está lenta para dispersar esses bloqueios. Houve pedido também das polícias militares, aos comandantes das polícias militares, para que atuassem. Os governadores passaram também a pedir que a polícia também atue. E aí está o exemplo de que Bolsonaro não defende a vida. E os bolsonaristas não defendem a vida. E não defendem a liberdade. E não defendem o direito de ir e vir. Eles dizem o que eles não praticam. E, por fim, eu termino aqui dizendo que ele defende a ditadura, ele não defende a liberdade, ele não defende a vida, ele defende a morte, quando ele deixou de comprar vacina, quando ele deixou de proteger os brasileiros. Ele não defende a democracia, ele não defende os direitos humanos. Então, esse presidente, esses 2 meses aí da transição, eu espero que passem, tire esse presidente e que assuma o presidente Lula, que realmente representa a democracia e o respeito aos direitos humanos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.